Nossa terceira aula de História dos Avivamentos. Uma coisa que eu queria compartilhar com os irmãos agora é sobre o material, né? Nosso livro-texto que nós estamos estudando, lembrando que esse livro é a Igreja do século XX, é só uma abordagem do avivamento, um pouquinho antes do final do século XX e depois do século XX para cá. A história que não foi contada, por John Walker. John Walker não é um teólogo, ele é um historiador. Então, quando ele faz algumas interpretações bíblicas, as suas interpretações deixam a desejar. Ele faz algumas aplicações que chama de interpretação, de revelação, e ele se perde um pouco. Como teólogo, ele é fraco. Como historiador, ele é muito bom. Então, o livro ele é muito bom desde que você tenha faça esse crivo, saiba entender melhor, porque aí ele se perde um pouco. E aí eu separei aqui para os irmãos alguns outros livros, né, que falam sobre avivamento. Tem esse clássico, que é o Heróis da Fé, que também vai trabalhar sobre grandes homens de Deus, alguns que viveram dias de profundo avivamento e outros que viveram antes do avivamento, pré-reformadores, por exemplo. Então, é um livro muito bom, que conta a história de grandes homens de Deus. Sobre essa questão, deixa eu até citar, nem todo homem de Deus participou, né? Teve a experiência de vivenciar num grande avivamento. Por exemplo, Jeremias. Jeremias não viveu num dia em que o povo de Deus era avivado. Pelo contrário, ele viveu em dias em que o povo de Deus era muito desviado e por causa disso sofreu. Então nem todo servo de Deus desfruta disso. E aqui, por exemplo, Savonarola, que era um padre, que ele é um dos pré-reformadores, como John Knox, que são pré-reformadores, homens que se convertem à Bíblia e se convertem e pregam nas suas paróquias o Evangelho do Reino. Então, esse livro é muito bom. E tenho aqui também outros, né, como, por exemplo, esse do nosso querido mestre Ernesto Nini, O Caminho para o Avivamento, um livro bem fininho, mas muito agradável, que é muito bom. E ele trabalha aqui avivamento no Antigo Testamento, avivamento no Novo Testamento. Inclusive, a gente vai utilizar ele um pouquinho em aula hoje. Depois eu tenho aqui com os irmãos a biografia do mestre. O pastor Ernesto Nini, ele foi, além de um grande líder, ele foi um grande avivalista. Para mim, ele é uma figura que me marcou como um grande homem de Deus que crê numa causa e defende uma causa. Eu costumo dizer que a minha formação teológica tem duas bases. Na realidade, a maioria de todos os nossos colegas que tiveram o privilégio e a honra de serem formados no STBN, que hoje é STBnet, até em homenagem ao Ernesto Nini. O pastor Enéas foi esse pastor que nos marcou pela sua piedade e devoção. Então nós temos ele como um grande líder e um grande pastor, um avivalista. E o grande mestre que nos ensinou no seminário foi o Dr. Paulo de Souza Oliveira. Eu posso dizer que a minha teologia, 90% é baseada dele. Porque ele marcou demais a minha vida, ele que deu as linhas para eu aprender, vamos dizer assim, 80%, vamos dizer, mas essas 80%, 90%, depois eu só construí com outros homens de Deus, mas eles foram pessoas que marcaram demais a minha vida. O pastor Enéas como avivalista e pastor, e o Dr. Paulo como pastor, mas principalmente como teólogo e principalmente, irmãos, como um teólogo apaixonado pela Bíblia e pela realidade espiritual, um homem de Deus. E também tem esse outro aqui, um outro livro também, Evangelismo por Fogo, é um livro muito bom para que a gente possa estar pensando sobre essa questão da evangelização, a pregação do Evangelho, que é também muito citado e conhecido. E os últimos dois, né? Eu tenho esse último aqui, que é um livro em castelhano, o Movimento Carismático, que é da Felire, né? Eles são tradicionais, eles são reformados. Então eles fazem, esse livro aqui, ele faz uma crítica
do movimento carismático, os exageros que há no movimento pentecostal e no movimento carismático, que é bom a gente aprender, né? Porque muitas vezes não é tudo que vem como fogo de Deus, é fogo de Deus, né? Muitas vezes tem fogo estranho no meio do fogo de Deus. E é bom a gente conhecer. Poderia citar John Stott, que também fala sobre isso. E um último aqui é o José Rego do Nascimento, Calvário e Pentecoste. Esse pastor foi o fundador da Batista da Lagoinha, que depois influencia o pastor Enéas Tonini, e os dois fazem a obra do avivamento no nosso país. Então, essas obras aqui podem ser muito úteis para vocês, tá bom? Agora aqui, irmãos, nosso segundo ponto, né? Apontamento, eu vou por aqui. Eu tinha passado para o Felipe, né, Felipe? Um trabalho que na realidade não é só para o Felipe, é para todos os alunos que pretendem fazer o curso, que era para pegar 3 avivamentos no Velho Testamento e 3 avivamentos no Novo Testamento. Você chegou a fazer esse trabalho, filho? Eu só levantei os textos, mas não compilei ainda, né? Eu só compilei, na verdade, eu compilei os textos, mas não montei a estrutura ainda, por Então, eu causa das queria. viagens e tudo mais, né? Então, depois me passa, né? Porque tudo como trabalho propriamente dito, mas eu quero aproveitar agora esse momento e porque esse seu trabalho vai ser útil agora e o que você aprendeu, né? Ah, quando nós falamos de avivamento e teologia do avivamento, a gente tem que olhar onde? No texto sagrado, né? E o texto sagrado começa com o Velho Testamento, como Deus agia, como o Espírito Santo de Deus atuava. Há uma definição técnica que a gente aprende, que é o seguinte, que no Velho Testamento o Espírito Santo de Deus ele vinha e atuava sobre o povo de Deus, mas ele não era permanente, ele era esporádico. Deixa eu explicar uma coisa aqui nessa introdução dessa última aula. Não há conversão que não tenha o Espírito Santo de Deus. Não há. Se há conversão no coração do ser humano, essa conversão é pelo poder, pela obra do próprio Deus, trabalhando nesse coração, nessa mente, trazendo essa alma a Deus. Trabalhando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Toda instrumentalidade, seja profeta, seja louvor, seja pastor, nós só somos instrumentos do Espírito Santo. O próprio texto sagrado, que é a revelação de Deus, nós temos que lembrar que Deus usou pessoas cheias do Espírito Santo. Para quê? Para que por meio dessa interação maravilhosa e especial, Deus usou o Espírito Santo de Deus para quê? Ou melhor, Deus usou pessoas para que por meio dessas pessoas a Bíblia fosse escrita. Em outras palavras, não existe uma atuação apenas do homem. A Bíblia é um processo em que o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, usa homens para compilá-lo, para registrá-lo. As Escrituras, ela só existe porque Deus assim fez, Deus assim realizou. E tudo que Deus faz para converter alguém é Deus usando quem? Pessoas. Eu aqui estou ensinando vocês. Mas se o Espírito Santo não atuar dando o crescimento, você... E na conversão de um pecador é a mesma coisa. Então, partindo desse pressuposto, não há conversão em que Deus não atue. Então, toda conversão, desde a criação do homem, lá no período antes do dilúvio, depois do dilúvio, na velha aliança, durante o período dos profetas, depois no aparecimento de Jesus, no derramar do Espírito Santo de Deus, na criação da igreja, tudo é Deus trabalhando e gerando em nós a conversão. Em outras palavras, quando alguém se converte, ele já tem o Espírito Santo.
seja na nova aliança ou na velha aliança. A grande diferença é que na velha aliança, no Velho Testamento, esse servo de Deus que já tinha o Espírito Santo não tinha manifestações tão poderosas sobre ele o tempo todo. Vamos pegar um exemplo, Sansão. O Espírito Santo vinha sobre Sansão e aí ele destruía os inimigos. Com Davi, o Espírito Santo veio sobre Davi e ele vencia os inimigos. Então, quando um profeta profetizava, o Espírito Santo vinha, enchia o profeta e ele falava. Então, as manifestações, nós tecnicamente falamos que as manifestações no Velho Testamento são esporádicas. Esporádicas por quê? Porque ele vinha, atuava de forma poderosa e depois se retirava. Vamos pegar lá no tabernáculo. A glória de Deus era derramada, uma nuvem pairava. Deus muitas vezes falava. Vamos lembrar do Monte Sinai. Deus atuava no Monte Sinai. Vozes eram ouvidas. Lá em Deuteronômio, no início de Deuteronômio, ali o texto diz que Deus falou do Monte Horebe. Moisés registra os 10 mandamentos. Pessoas de longe ouviram o som da voz. Moisés viu ali Deus escrevendo na rocha. Ouve Deus de uma forma tremenda. Já tinha ouvido com a sarça, agora ouve de novo. Ali o Sinai e o Horebe foram uma manifestação comunitária de Deus. Depois, no deserto, a coluna de fogo durante a noite, a nuvem cobrindo a tenda e o povo de Deus durante o dia, protegendo, ou seja, manifestações. Deus agia de uma forma poderosa, mas era o tempo todo? Não. Tinha momentos que Deus também não agia dessa forma. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque o Espírito Santo ele habitava, ele realizava. E nos momentos de avivamento, aí era como se realmente essa presença de Deus poderosa impregnava naquela comunidade e frutos maravilhosos aconteciam. Lembrando que havia um despertar para a palavra, para a oração, para a comunhão com Deus. E aí os dons, o louvor, a evangelização, e aí tudo demais acontecia. Então, olha que interessante. Por que eu estou falando tudo isso? Na sua pesquisa, filho, quando eu te pedi 3 avivamentos do Velho Testamento e quais eram as questões similares, o que você, no seu estudo, apontou? Quais foram os períodos que você descobriu? Deixa eu ver aqui. É que eu fiz um monte, eu nem separei os 3, na verdade, né? Mas também o senhor tinha ficado de me passar o questionário e acabou não passando. Eu estava Naquele dentro material daqueles. todo. Não É, tava. eu acho que estava sim, porque estava em um texto da aula, filho. Mas não tem problema. Mas o que você fez? Não, só fiz um levantamento só, né? Então, como eu precisava É, do questionário, então eu acabei se nem aprofundando. montando. É, É. Então, bom, a gente vai dar como aula aqui, mas depois você faz a sua. Porque eu pensei que você tinha elaborado, né, nesse período que nós não demos a aula, mas não tem problema. não, Então a gente vai. esse período que nós não tivemos aula, eu tava fazendo o relatório. é, então, vamos, né, depois você monta direitinho, mas a gente já vai estar trabalhando para que Sim, o sim, sim. material do slide consolide. Mas assim, nas suas pesquisas, por exemplo, me cita, por exemplo, onde você vê no Velho Testamento o avivamento. Por exemplo, tivemos aquelas 5 palestras, chegou a ver as palestras do grupo? Duas, faltando 2. 3. Ótimo. Então, conclui assistindo, que tudo isso é matéria de aula. Alex, no curso, eu peço essas tarefas extras, valendo nota, né? Então, assim, que no Velho Testamento, aonde você vê grandes avivamentos? No Velho Testamento, Felipe? A gente tem logo no início, né, no livro de Gênesis, que a gente tem, acho que é Enós, né? Enós,
que começa, né, você tem o pecado de Adão e Eva, né? Então você tem um afastar de Deus, aí você tem um dos filhos, né, da descendência de Adão que começa a invocar o nome do Senhor, né? Esse 7. é um 7, Foi né? com 7. Então tem esse, você mesmo a gente tem grandes avivamentos também ali no reino, já no reinado de Israel também, né? Alguns reis que você tinha o povo. Eu acho que mesmo antes, no livro de Juízes, você pega aquele ciclo de Israel, quando o povo ele tá, né, obediente à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, aí você tem um esfriamento do povo, Deus manda um juiz, esse juiz traz de novo a palavra de Deus, o povo retorna. Todo o avivamento, seja no Antigo ou no Novo Testamento, você tem essa questão da apatia, do esfriamento e um despertar, seja de um profeta ou de um irmão ou de um grupo, para a volta, para o retorno à prática da palavra de Deus, né? Certo, é isso aí. No período dos juízes nós vemos isso, né? Por exemplo, Gideão, Uhum. ele foi um juiz que marcou muito Israel. A gente vê uma retomada, né? Neemias, E né? Tem Neemias, Esdras, né? Depois do isso, cativeiro. exatamente. Se a gente olhar Esdras e Neemias, há um quê? A reconstrução do templo, a reconstrução das muralhas, mas há o que com Esdras? Há um restaurar da palavra, né? Esdras e Neemias têm esse restaurar da palavra, muito bem citado. O que mais? Deixa eu ver se eu lembro aqui, peraí. Você vai lembrar. Bom, você fez a lição, depois montando o seu trabalho, mas você lembra de algum, Alex, no Velho Testamento, algum período, algum rei, que você olhe e fale, aqui eu vejo um grande avivamento. Por que eu estou fazendo essas perguntas e esses apontamentos, irmãos? Porque é isso que importa para nós. É onde essa doutrina ela é fundamentada nas Escrituras, no Velho Testamento e no Novo. No Novo Testamento vai ser mais simples. A gente já vai explicar. Mas no Velho, você tem algum período que você lembra, Alex? Se você lembrar também, Felipe, pode estar falando, tá? Tá bom. Então, foi o que eu conheço mais, assim, foi o que o próprio Felipe diz, de Neemias, um livro bacana, gostoso de ler, né? Davi, Vamos lá, você assim, falou uma coisa interessante. O reinado de Davi foi um período de avivamento ou não? O que que vocês acham? Foi, né? Principalmente quando a arca é trazida de volta ao tabernáculo, né? Então, Hum, Davi traz de volta a adoração no tabernáculo, traz o povo de volta àquele sentimento de obediência e adoração ao Deus de Israel, né? Traz a memória do povo, tudo aquilo que Deus tinha feito no deserto, resgatando o povo, né, da, da, da escravidão do Egito, e traz de volta esse sentimento de adoração. eu estou perguntando dessa forma de propósito, por isso mesmo, porque quando a gente fala Davi, a gente lembra das conquistas, da expansão do reino. Só para vocês terem uma ideia, não tem estrela de Davi? O povo de Israel, depois do reinado de Davi, olha só que interessante, eles tentam voltar àquele reino como era, até hoje. Olha que interessante. Por isso que a estrela de Davi ela é um marco, né? Israel, ele olha como? Eles querem voltar às conquistas daquele rei, daquele reinado, daquela expansão, daquela glória. Mesmo Davi não tendo construído o templo, ele deixou tudo preparado, todas as estruturas, todos os tesouros. Tanto é que Salomão, ele literalmente ele só consolida. Então, quando a gente pensa em Davi, a gente lembra das guerras, das expansões, das conquistas, mas a gente não pode esquecer que Davi era cantado como esse grande mensageiro de Deus que libertou o povo do cativeiro, né, principalmente daqueles que queriam a destruição de Israel,
Ele guerreou, né, em nome de Deus. Eu sei que isso é dar um outro debate. No entanto, ele era um homem que trouxe a arca, que trouxe uma restauração, uma nova adoração, uma nova liturgia, um novo significado. Ele reorganizou. Os profetas já tinham evidência. Com Davi, os profetas passam a ter mais evidência. Os sacerdotes já eram importantes. Com Davi, os sacerdotes passaram a ser muito importantes. Olha que interessante. A palavra de Deus já era o grande alvo do povo de Deus no Velho Testamento, mas com Davi, a palavra de Deus passou a ser muito mais valorizada. Ele faz a questão de, como rei, dar a honra a Deus, dar a glória a Deus, colocar os líderes no seu devido posto, e ele se julga a esses líderes no conglomerado, porque a gente tem que lembrar que ali era uma teocracia, era uma monarquia da teocracia. Mas Davi, ele não é absoluto. Ele consulta os sacerdotes. Pode ver, muitas batalhas, ele consulta o sacerdote, o Urim e Tumim, ele ouve o profeta aponta o dedo no nariz dele e ele se quebranta. E ele faz um poema, o Salmo 51. Em outras palavras, Davi não era o maioral, ele era um servo que tinha um dom de liderança com outros líderes. Pode ver que Saul acaba com os sacerdotes. Saul aniquila a voz profética. Davi restaura a voz profética. Restaura e cuida dos sacerdotes. É fantástico. Então, Davi, na realidade, o reinado de Davi foi característico por um grande avivamento. Tanto é que ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele não cria o templo, mas deixa os tesouros. Ele dedica dele próprio tesouros do próprio acervo dele, porque tinha o tesouro real e tinha o tesouro de Davi. Davi dedica dele muito dinheiro, muito ouro e muita prata como doação voluntária para que fosse construído o templo. E aí vem Salomão e constrói. E aí é um momento de glória. E aí aquele momento de glória só foi estabelecido por causa de Davi. Tanto é que depois da sucessão e da morte, pode ver que Salomão teve o seu declínio, depois teve, né, a divisão do reino, né, com o seu filho, porque já não teve a continuidade. Aí a gente conhece toda a história. Então, outra. Eu só fiz Ó, vamos lá, agora deixa eu fazer um exercício aqui com vocês, todos juntos. E vem cá, do Egito aos 40 anos do deserto e a entrada de Canaã, foi um momento de guerra apenas ou foi um avivamento? O que vocês Não, acham? eu ia citar isso agora. Após o Jordão, né, claro, nos 40 anos você teve o povo, né, os remanescentes do Egito que acabaram perecendo no deserto. Então você tem ali, através de Deuteronômio, já Moisés trazendo o povo à memória do que Deus havia feito, né, para a nova geração, e Josué, ao assumir o posto de líder, após o Jordão, ali tra, é, faz uma aliança com o povo a quem eles iam servir, né? Eles tinham que se decidir a quem servir. Então, o Josué ele também é um momento de grande avivamento do retorno à palavra de Deus, às tradições do povo, a trazer a memória, principalmente a questão dos mandamentos de Deus, toda a lei de Moisés e tudo mais. Exatamente. E aí, a pergunta que eu quero reprisar de novo. E aí, aqueles período de 40 anos seria, de fato, só um período em que foi somente a libertação, as pragas, ou será que ali, naqueles 40 anos, teve avivamento? Vamos lá. É claro que a gente lembra do povo que murmura, que peca, que segue Balaão, o povo. Mas vem cá, teve avivamento ou não ali? Fica uma Acho que dúvida. alguns pontuais teve, né? Porque você tem o despertamento de alguns irmãos ali, junto com Moisés, né? Josué, Ur, todos esses irmãos que entenderam a importância, né? Sim. Por que eu toquei nesse assunto, irmão? Porque na minha concepção, desde o momento da sarça até a entrada de Canaã, na minha opinião, foi um período de grande avivamento. Teve aqueles que não se voltaram ao avivamento, claro, pereceram. Mas e aqueles que viveram? Irmãos, todo dia tinha maná. Maná é milagre.
tinha o Monte Horebe, Monte Sinai que fumegou, aí de tabela a nuvem que não deixava o tabernáculo e nem o acampamento do povo de Deus num deserto escaldante, uma coluna de fogo durante todas as noites dos 40 anos, fora as batalhas contra os inimigos, fora, irmãos, para mim, a Deus dando a lei dele, ensinando, levantando pessoas com o Espírito Santo para conduzir, juntamente com Moisés, aquele imenso rebanho. A gente tem que lembrar, irmãos, a roupa não se acabava, a veste não se acabava, o gado não se acabava, a água não acabava, era a água da rocha. Que isso? Isso não é avivamento, é o quê? É que ali, como tem um povo também de dura serviço, tem o Datã, tem o Coré, tem o Abirão, tem muitas vezes Miriam, tem um Arão, que também Arão oscilava mais do que tudo, Miriam. Então, quer dizer, essas situações nos deixam assim, falando, mas onde está o avivamento? É isso que eu quero mostrar, que em períodos de avivamento tiveram seus desviados, tiveram os incrédulos. Irmãos, isso... Vou ir para o Novo Testamento agora, tá? O Novo Testamento, ele é marcado, toda a história dele, por um grande avivamento. Vem cá, tinha Judas Iscariotes no avivamento de Jesus? Tinha. Tinha Herodes, tinha Caifás? Tinha. Tinha os homens hipócritas? Tinha. Não é uma utopia que a gente tem, é que quando veio o avivamento, aqui vira um paraíso. Não, vira um paraíso para quem vive no avivamento. Quem vê Deus, mas tem os demônios aí que não param de trabalhar e conspirar contra. No Novo Testamento, o grande avivamento do Novo Testamento, porque, por exemplo, irmãos, vou adiantar já. No Novo Testamento, desde João Batista até as criações das igrejas, foi um avivamento esplêndido o tempo todo. João Batista começa a pregar a palavra e o povo volta-se à palavra. Se batiza, acredita na palavra. Ali já é o sinal do avivamento. Jesus então vem, é batizado no Jordão, inicia o seu ministério e aí é só avivamento puro. E aí vem, o mestre morre na cruz, ressuscita, é levado aos céus, os apóstolos recebem o Espírito Santo, há uma explosão na pregação do evangelho. E aí, o demônio parou de atuar, homens mal pararam de atuar de jeito nenhum. Essa utopia de que no avivamento homens maus deixam de ser maldosos, não, meu irmão. Satanás continua sendo o mesmo diabo. Homens maus e incrédulos continuam sendo, mas aqueles que se adequam e se voltam ao evangelho, eles vivem um poder sobrenatural. E mesmo esses ímpios, vem o poder de Deus no meio deles. Isso é maravilhoso. Então, vamos voltar para o Velho Testamento. Outro fato. Aí temos a história dos reis. Eu queria citar só dois reis. O rei Ezequias e o rei Josias. Dois avivamentos poderosos. O povo estava se perdendo. Poderia citar o rei Josafá também, que foi um grande servo de Deus. Mas principalmente Ezequias e Josias. Olha só que fantástico. Há um retorno à palavra de Deus. Há uma retomada aos cultos, à Páscoa, aquele arrependimento. Isso é maravilhoso. Então, olha só que lindo, em todos os avivamentos, desde o começo. Porque a gente vê, por exemplo, que o avivamento começa lá, logo depois da queda, Deus levanta Sete, e depois de Sete vem Enoque, e depois vem a geração antes do dilúvio, que era uma geração corrompida, mas tem Noé, que ele não vive um avivamento em comunidade, mas ele era um avivado para fazer o que ele fez. Ele, a sua esposa e os seus filhos, um dos filhos dele, que é Cã, acaba pecando, e aí vem toda a história depois, aí depois vem Abraão. Abraão não teve sinais, mas Abraão, o pai da fé, que é um homem mais ele, que é uma vida mais avivada do que Abraão, Isaac e depois Jacó, né, que vira Israel, porque Jacó era desviado. E olha que interessante, José no Egito, ele não vive o avivamento, mas ele é um crente avivado. Olha que fantástico. Então guardem isso. Ora, eu posso ser um crente avivado
num contexto não avivado. Deus vai me honrar naquele contexto. Mas quando eu me uno a outros avivados, aí há um derramar da glória de Deus. Vem Moisés, depois vem as conquistas de Canaã, vem Davi, e aí vem toda a história do Velho Testamento. E vem depois essas oscilações entre afastamento e retorno, até chegar nos dois cativeiros, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. E depois o retorno. E o retorno tem quem? Para sempre atear fogo. Os profetas chamados profetas menores. Eles ateiam fogo. Ou seja, quantas evidências. E todos eles, a característica é a palavra de Deus. É uma retomada. Deixa eu fazer uma citação aqui. Naquela conferência lá pela Coalizão do Evangelho, que eu passei para vocês, inclusive como é material, valendo nota, né, dessa matéria, aquelas 5 palestras, um dos pastores mencionou no último dia que Nínive foi um grande avivamento. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Nínive foi avivamento ou foi evangelismo? O que vocês acham? Se eles se converteram, não é avivamento, né? Porque Deixa uma avivamento. Porque avivamento você está avivando aquele que não tem mais, está fraco, está frio. Lá houve uma grande, pelo que o texto bíblico nos diz, é uma grande conversão de toda a cidade de Nínive. Portanto, você não tem um avivamento, você tem uma conversão. Então, e os pastores ali mencionando, até citaram, né? E é claro, né, com todo respeito, eu respeito a opinião daqueles que acham que os Primeiro também que era um povo ninivitas... pagão, né? Então, mas é aí onde entra alguns debates, por exemplo. Eu disse, por exemplo, que para mim, da sarça que ardeu até a entrada em Canaã, para mim é um período de avivamento. Alguns vão falar que não é, porque ali quem era avivado era Moisés, Arão, que Josué. oscilava, Josué e Caleb e aquela nova geração. Eu vejo que houve remanescentes e manifestações. Eu admito que aqueles que acham que esse período é um avivamento, eu considero, é onde entra o que nós estamos estudando nas Escrituras, mas nós não estamos fechando o agir de Deus. Nínive é um desses episódios. Como é a maior conversão da história pelo profeta rabugento, que não era nem tão avivado, era um profeta ingrato, mas que Deus honrou a palavra, olha que coisa. É uma história que praticamente, se nós não crescemos pela fé, e se Jesus não desse aquele respaldo, valorizando Jonas, o fato dele ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, comparando ele próprio que ficaria no ventre da terra, no centro da terra, parece uma história até mitológica, mas acreditamos que foi verdade, acreditamos naquela conversão, e eu acredito. Agora, para mim, é um avivamento? Eu vejo que ali eu fico nas minhas incógnitas. Eu vejo como uma grande evangelização, mas com uma evangelização que de repente gera um avivamento e uma mistura. Por isso que alguns teólogos vão falar que é um avivamento. Classificando, eu não vejo como avivamento, porque eles não eram crentes. O avivamento é para crente. Mas, como Deus não está na caixinha nossa, aquele episódio tem que ser lido e considerado com aquele critério de dizer o Espírito Santo não está na caixinha, então ele faz como ele bem entende. Vocês vão compreender melhor esses episódios aqui. Quando uma mensagem atinge alguns povos africanos, atinge alguns povos chineses, e de repente há uma conversão e há uma explosão de um retorno, como se fosse um avivamento. É uma coisa inexplicável. Quando eu falo isso, eu falo com essa reverência de dizer que Deus, ele está muito além da gente, ele faz como ele quer na história. Quer ver um outro episódio? Que na minha concepção vai ser o grande case de avaliação dos seminaristas que viverão no milênio, vai ser o período da tribulação. Quando o anticristo aparecer sobre a terra, que será esse período de 7 anos de tribulação e grande tribulação, na minha concepção, para mim,
vai ser um dos períodos de maiores avivamentos entre o povo de Deus e na proclamação do Evangelho. Os crentes voltarão a esse primeiro amor, serão usados poderosamente, mas ao mesmo tempo, os ímpios que se converterem vão se converter num contexto tão diferente, vendo o próprio anticristo matando o crente, que vai ser um negócio assim, um rebuliço de Deus na história. Então, se pudéssemos dizer, vai ser um avivamento? Eu creio que vai. Vai ser uma mistura de um avivamento clássico com um avivamento ninivita, onde pecadores se voltarão para Deus e ímpios continuarão sendo ímpios e perseguindo os crentes em nome do anticristo. Quer dizer, é uma coisa que não tem como a gente fechar. Por isso que alguns pastores, quando citam Nínive, é um material que a gente não tem como explicar. Mas, para mim, no primeiro momento, é uma grande evangelização. Então, acontecem certas manifestações no Velho Testamento que não tem paralelo. O Êxodo não tem paralelo, o reino de Davi não tem paralelo, o retorno do cativeiro babilônico não tem paralelo, os ninivitas não tem paralelo. Por quê? Porque Deus quis assim. Então a gente simplesmente aceita, né? E a gente aprende com tudo isso. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Até aí tudo bem? Tudo tranquilo. Tranquilo? Então, agora, falando um pouco agora sobre, citando o Novo Testamento. Como eu disse para vocês, na minha concepção, João Batista inaugura o novo grande avivamento do Novo Testamento. E ali vai acabar esse grande avivamento com a expansão da igreja e a pregação da igreja e a criação de igrejas em todos os lugares. E Deus usando a igreja de Antioquia da Síria como precursora desse grande avivamento. E aqui no Novo Testamento, para diferenciar do Velho, olha que interessante. Lembra que lá no Velho eu disse que o Espírito Santo ele vinha, ele era derramado sobre um profeta, o profeta recebia um poder sobrenatural e profetizava, um guerreiro guerreava, um ourives realizava uma façanha por meio do dom que ele recebia de Deus. O próprio Davi, por exemplo, ele tocava e os demônios caíam, batiam em retirada. E no Novo Testamento já é diferente. O Espírito Santo de Deus, que já convence o cristão, agora, no momento em que Deus derrama o Espírito Santo, ele já não tem mais manifestações esporádicas, mas ele se torna permanente na vida do crente. E o dom e o batismo com o Espírito Santo é esse selo que aflora os dons na vida do cristão. Então, no Novo Testamento, o Espírito Santo ele já entra numa nova dimensão. A revelação mostra que ele faz morada e agora ele trabalha diretamente no cristão, levando esse cristão a enxergar Deus Pai e a ver a obra de Deus Filho. E é o Espírito Santo quem vai trabalhando. O Espírito Santo vem sobre o crente porque o possuidor do Espírito Santo, que era Jesus, compartilha com o cristão. E agora, o Espírito Santo de Deus, que habita no cristão, dá dons ao cristão para que o cristão enxergue a obra de Cristo, se volte a Cristo e anuncie o evangelho do reino na terra. Diferente do Velho Testamento, que o Espírito Santo atuava e se retirava, agora aquele Espírito Santo que já trabalha no cristão, agora ele é permanente e ele se potencializa. É onde Paulo vai falar da plenitude e do batismo com o Espírito Santo. Podem ter ocasiões de uma visitação? Pode. A gente vai ver isso no Novo Testamento. Mas a característica que ele se manifesta no Novo Testamento já é de morada, já é de permanência. Até porque no Velho Testamento há o destaque da figura de Deus Pai. No Novo Testamento, Deus Filho inaugura o seu ministério e depois que ele realiza toda a obra de redenção, agora é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós estamos na dispensação do Espírito, ou chamado na era da graça, ou era dos gentios. Para quê? Para que a gente prepare a nossa vida, para que
a expansão do reino pelo poder do Espírito Santo se torne presente. É ele que atua poderosamente nas nossas vidas. Então, tudo bem até aí? Tudo bem, Alex? Qualquer dúvida Tranquilo. depois, Alex? Eu sei que, né, como calouro, as dúvidas são mais recorrentes, mas está dando? Quer falar Sim. alguma coisa? Não, tranquilo, Tranquilo? Felipe? tá bem parecido, tá? Tá de boa, pastor. Professora Aparecida, quer comentar alguma coisa, filha? De acordo assim com aquelas palestras que nós assistimos da coalizão, né? Uhum. Alguns desses avivamentos que o pastor mencionou, eles seriam assim o mover do Espírito Santo, né? E no caso de Nínive, né? Seria uma das coisas, eu posso estar errada, mas uma das coisas que eu aprendi é que no avivamento também há conversões, né? Sim, sim. Conversões genuínas em massa e arrependimento genuíno em massa também, né? E isso nós vemos em Nínive, né? Porque o povo jejuou, o povo, até os animais jejuaram, né? Crianças, Então, né? isso, crianças, todos se debruçaram e creram no Deus Criador, né? Então, por isso que eles falam de avivamento. E agora, voltando ao Antigo Testamento, como o senhor mencionou, né? De períodos que parece que houve um avivamento, mas o avivamento era sobre algumas pessoas em especial. A grande maioria, né, estava ali no deserto, por exemplo, a grande maioria estava ali murmurando, reclamando, né? Quando houve aquela rebelião, né, de Coré, o povo foi engolido vivo ali, né, pela terra, conforme Moisés falou, né? E naquele momento todo mundo reconhece, né, a grandeza de Deus. Mas logo em seguida já começa. Então, essas características, elas fogem um pouco do que seria o avivamento, O né? avivamento. Exatamente. Por isso, professor, aqui, assim, alguns teólogos, quando eles vão falar que os ninivitas viveram um momento de avivamento, eu assim, tenho a minha opinião, mas, ao mesmo tempo, eu não digo que eles estão errados, porque foi algo sobrenatural. Nós classificamos de uma forma o que é a teologia do avivamento, mas a gente sabe que Deus ele está muito acima, né, das nossas atuações, da maneira que a gente enxerga, vê. E o fato dos ninivitas é que não foram 120 ninivitas, nem 1.200, nem 12 mil. Foi uma população de 120 Toda a mil. E o mais, cidade. e o mais chocante dos ninivitas eram porque eles eram um povo muito cruéis. Eles eram um povo assim que não só queriam a destruição de Israel, mas eles eram cruéis com as outras nações. Deus estava Eles irado com eram eles. bárbaros Deus iria mesmo, né? extirpá-los da terra. Uhum. Geralmente, Deus fez isso com algumas nações ímpias. Isso é uma coisa interessante, viu, irmãos? Toda Uhum. nação que ela tem atitudes ímpias, Deus extermina do planeta. Sempre fez isso. Isso é um padrão do julgamento de Deus. E Deus ele usa o que ele quer. Ele usa acontecimentos naturais, ele usa outros povos, usou Nabucodonosor para corrigir o próprio povo dele, porque não faria isso com outros povos? Então, assim, por isso que esse estudo ele nos enriquece e a gente vê como nós somos pequeninos, né? Eu me lembro de um pastor que estava dando aula de geografia para nós, meu professor de geografia no seminário, contou a história do pregador que falou que o povo de Nínive creu na pregação de Jonas porque viu Jonas babado, cuspido e babado da baba do peixe. Então, aí eu falava, olha, ele foi cuspido e ainda estava babado. E ali ele pregava babado e todo mundo vendo, meu Deus, como pode? Né? Aí, aí o pregador
Jonas, depois de ter sido cuspido, pregou e tal. Aí o professor de geografia, né, pegou o mapa, né, e com todo amor disse: olha, irmãos, Jonas ficou 3 dias, né, e 3 noites no ventre do peixe, ele foi cuspido, mas para ele chegar em Nínive eram dias e semanas, então não tinha É, baba que aguentasse. Era mais ou menos como ir, por exemplo, como vir a pé, né, do Rio de Janeiro para São Paulo. Então não tem jeito de baba ficar. É uma distância muito grande, né? Porque Nínive, ele não margeia o Oceano Mediterrâneo, né? Então, assim, Ai, deu muita risada. Então, você vê assim, então não foi a baba do peixe, foi a palavra, né? Foi a palavra, né, de Deus na boca desse profeta. Então, assim, realmente, quando eu mencionei também do Êxodo, e quando eu mencionei esses 40 anos, porque eu faço uma leitura de avivamento. Palavra de Deus, 5 livros de Moisés, os 10 mandamentos, inaugura uma nova geração, milagres sem parar, conversão em massa. Ah, pastor, mas morreu muita gente, morreu os desviados, ficou os crentes. Então teve uma troca, né? Foi uma geração que teve troca. Pode ver que é um exército de 600 mil homens acima dos 20 anos que morrem. Então a gente pega uma população de aproximadamente 5, 6 milhões de pessoas. Há uma troca. São 5, 6 milhões que morrem e 5, 6 milhões que ficam. Então, na minha concepção, é avivamento, mas quem acha que não, não tem problema, porque é um mistério mesmo, né? Uma coisa é fato, é diferente, por exemplo, nos dias de Davi. Mas mesmo nos dias de Davi, também teve oscilações, né? O próprio rei também teve o seu período, mas olha que interessante, olha como o contexto fervoroso ajudou Davi, porque até quando ele peca, Natan vai ser o grande arrimo dele, porque ele volta, porque ele tinha um profeta que o aponta e ele cai em si. Então, assim, esse assunto é muito legal. Então, para a gente concluir aqui, né, e a gente depois dar continuidade sobre isso, agora eu queria só ler esses slides aqui, que é o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Vamos ver rapidinho? É um slide bem curto, né? Mostrando a atuação do Espírito Santo, tá bom? Eu vou ler para vocês. Definição. No hebraico é ruach, né? O hebraico, o R do judeu é mais gutural, é ruh, né? Para nós é até um pouco diferente. Essa expressão ruach significa espírito, soprar, vento, ar em movimento, né? É um sopro de Deus no nariz. A conotação de ruar é a de poder, quase de uma força violenta e esmagadora. Isaías 63:10, os israelitas contristaram o Espírito Santo, né? Ou seja, essa atuação, quando o Espírito Santo atuava, por isso que muitas vezes a maneira em que ele se revelava no Velho Testamento tinha uma conotação assim muito forte. No Novo Testamento também. Mas no Novo Testamento é mais trabalhando, transformando o homem de dentro para fora. No Velho Testamento tem essa atuação de dentro para fora, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas é uma manifestação mais visível e palpável, né? Termos, né? Isaías 43 também diz o Espírito de Yahvé, o Ar de Yahvé. Expressões, Espírito de Deus, ou Elohim, aparece 11 vezes, Espírito do Senhor Yahvé 26 vezes, Espírito Santo, ou Kadosh 3 vezes, né? Essa palavra Espírito Santo aparece no Velho Testamento, mas é muito mais comum o Espírito do Senhor, ou o Espírito de Deus, no Velho Testamento. A presença do Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito no ato da criação. A gente vê o Espírito Santo desde a criação, né? No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazio, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí depois Deus cria o ser humano e sopra nele. Então a gente vê o Espírito Santo junto com o Pai e com o Filho trabalhando na criação. Pode ver que as expressões na língua original e até mesmo nas traduções disfarçamos é o que? É a Trindade em execução. E a gente vê ali no Velho Testamento, em Gênesis 1, 2, principalmente a pessoa de Deus e a pessoa do Espírito Santo. Aí depois, dotando os homens de habilidades.
capacidades de dons, né? A gente vê que o Espírito Santo vai dando dons de liderança, vai dando dons de proeminência, de presidência, de presidir, né? Aí vai surgindo os sacerdotes, vão surgindo os líderes, vão surgindo muitas vezes os príncipes de Israel, pessoas que são separadas. Vem a escola de Jetro, que é uma recomendação de Jetro a Moisés, e Moisés aceita. Então, a gente vê uma ação descontínua do Espírito Santo, no sentido assim, a gente vê que ele está trabalhando, ele não para de trabalhar, ele é derramado, ele atua. Uma coisa que eu gosto muito de ensinar, irmãos, quando eu falo aqui, né, não só sobre avivamento, mas quando eu falo também sobre a matéria de pneumatologia, que é teologia sistemática, quando a gente pega a vida de Davi, por exemplo, quando a gente pega a vida de José do Egito, quando a gente pega a vida de Jeremias, e quando a gente pega a vida de João Batista e de Paulo, a gente não vê muitas diferenças. Todos eles eram cheios do Espírito Santo, é inquestionável. Pode ver que eles têm um comportamento ético, comportamento de piedade, eles restauram a palavra de Deus na vida dele. A gente vê graça de Deus no Velho Testamento. Quando a gente pega Abraão e quando a gente pega João, a gente vê que esses homens eram apaixonados por Deus, obedientes. A gente não só vê graça no Novo Testamento, a gente vê graça no Velho Testamento. A maneira que Deus perdoa Raabe, a maneira que Deus perdoa Maria Madalena. Nota, o Velho Testamento e o Novo Testamento, essa cisão que a gente faz do Deus mau para o Deus bom, isso não existe. Isso é uma criação nossa de uma leitura vesga do Evangelho. Porque quando a gente vê o Evangelho, quando a gente vê a revelação de Deus, Deus atrai um homem apaixonado. A gente vê em Esdras um homem apaixonado pela lei de Deus. A gente vê Jeremias, um homem apaixonado por Deus. Que diferença que tem Jeremias de Paulo, que sofre demais? Nenhuma. A diferença é que Jeremias prega e o povo quer matar ele. Paulo também quer matar, mas Paulo ganha muitas vidas e escreve mais textos e mais cartas e planta igrejas. Mas são homens cheios. Então a gente vê Deus atuando. E eu gosto disso. Essa ação descontínua, ou seja, Deus está trabalhando o tempo todo no Velho Testamento. Mas e quando ele age e atua de uma forma especial? Em alguns episódios. Na vida de Davi, quando ele ia guerrear, quando ele estava compondo um salmo. Olha que interessante. O Espírito Santo que vinha sobre Davi, dando a ele poder para acabar com os filisteus, era o mesmo Espírito Santo que vinha sobre ele para ele compor o Salmo 23. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo sendo derramado sobre ele para ele compor um poema, fazer uma canção, tocar o seu instrumento. E era o Espírito Santo que vinha com ele, na força dele, para derrotar Golias com uma funda. Então, Deus estava trabalhando, como diz Jeremias. Entenderam? Continuando rapidinho. A profecia sobre a atuação completa do Espírito Santo está lá em Joel 2, mas o Espírito Santo já estava sendo trabalhado. É que lá em Joel 2, quando Deus profetizou, havia uma atuação completa que seria derramado sobre toda a carne, de uma forma tremenda. Irmão, eu ouso dizer aqui para os irmãos, sem medo de errar, mesmo que os nossos olhos não enxerguem. Atos 2 inaugura uma nova fase. Uma fase que só vai acabar quando Jesus voltar. Mesmo que o mundo se torne ateu, comunista, não tenha medo. Estamos na dispensação do Espírito Santo. Ponto final. E aquele que se volta a Deus e à palavra tem um encontro com o Criador. Qualquer cultura. Pode ver que em alguns países comunistas, no passado, matam-se os pastores, fecham-se as igrejas e o povo só cresce. Há um avivamento poderoso. Mata-se um, nasce 10 crentes. Mata-se mais um, forma-se mais outro grupo. E ninguém detém. Então, nessa aula de hoje, eu quis mostrar um pouco, nesses slides, que a palavra de Deus, mais uma vez, ela é o grande destaque para que a gente viva uma vida avivada. E depois que a gente realmente tem esse retorno à vida de oração, à vida de dons, sem vanglória, sem partidarismo, de comunhão intensa,
uma vida que resgata esse senso de que eu estou aqui para construir um mundo melhor, começando com a minha família. Irmãos, pode parecer bobeira, mas se todo cristão fizer uma boa lição de casa com a sua família, nós, se não deixarmos cristãos devotados, nós deixaremos bons seres humanos nesse planeta. E no momento de Deus, esses bons seres humanos se tornarão cristãos poderosos e piedosos. A gente não pode substituir, não pode se convencer. Não, meus filhos não querem ser cristãos fervorosos, mas são boas pessoas. Não, a gente tem que orar até a morte para que eles se convertam e sejam cristãos poderosos. Mas quando a gente realmente tem essa consciência de que o verdadeiro evangelho nasce em casa, conosco, ao nosso redor e depois na nossa comunidade, e que a gente realmente vive esses valores de comunhão, sabe, sem a sabedoria dos homens, sem essa ambição egoísta, sob essa sabedoria diabólica, mas a sabedoria de Deus, e a gente constrói, a gente deseja comunhão. Irmãos, ninguém detém. Uma vida poderosa são sinais que a gente deve aguardar. E se a gente não viver o grande avivamento, pode ser que a gente não viva, mas que a gente seja cristãos grandes avivados, que marquem pessoas, porque eu já preguei e eu queria concluir com isso. Assim como o Espírito Santo de Deus me ensina a dar um bom testemunho, pelo poder dele, todo mau testemunho tem uma outra origem, que é a carne e o diabo. O bom testemunho tem a origem de Deus. Então, que a gente possa realmente marcar e perpetuar gerações, sempre no poder do Espírito Santo, para que a gente seja o cristão mais piedoso. Não digo perfeito, porque falhamos, erramos, quantos são os escorregões e tombos, quantos são os erros, mas para que a gente se retome e reconstrua a nossa vida com valores cristãos, como Deus deseja, porque só assim a gente vai viver esse avivamento em nós, no nosso meio, e aí, quem sabe, ver essa glória de Deus sendo derramada sobre nós, e aí a gente vai pegar essas ondas, nessas ondas nas marés do Espírito. Tá bom, irmãos? Amém? Amém, pastor. Glória a Deus. Então, para a gente encerrar aqui, né, que Deus continue abençoando os irmãos. Vamos estar atraindo aí os irmãos para participarem, vamos estar distribuindo nessas aulas, fortalecer, né, pessoas a aprenderem mais, a buscarem mais, pagarem o preço, né, e desejarem isso, porque eu quero acreditar que isso é uma obra de Deus entre nós, tá bom? E nós nos vemos ou na terça-feira ou na quinta-feira. Você viaja semana que vem, filho? Isso, na quinta-feira é melhor para mim, pastor. Vai ser melhor? Você vai viajar? Eu Então, vou estar trabalhando, eu vou e volto, mas eu volto tarde, vai que né? tem algum imprevisto, né? Então vamos deixar para quinta que vem, Para tá bom? quinta-feira, é isso. Então, né, eu queria encerrar a nossa gravação aqui, depois eu queria conversar um pouquinho com o Felipe, com você, tá bom, filho? Tá Rapidinho, bom, pastor. tá bom? Então, Deus abençoe, professora, obrigado, parabéns pelo seu dia. Felipe, parabéns pelo seu dia. Bem, Obrigado, Alex, por Obrigado, esse pastor. momento. Parabéns, Felipe. Deus Obrigado, abençoe. irmã Cida. Parabéns para a senhora também. Obrigada. Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Uma boa noite. Obrigado. Paz. Deus abençoe.